8 horas e 18 minutos, você está ouvindo o Live Notícias na 100.7 FM. Chegou a hora da nossa tão aguardada entrevista. Nós vamos entrevistar hoje a Maria Lúcia Freire, do Movimento Quarentena Atafona, e a Sônia Ferreira, da Associação SOS Atafona, para falar da luta em defesa do bem-estar da comunidade de Atafona, que vem há décadas sofrendo as consequências da erosão do mar, né? Vamos dar primeiro um bom dia para Maria Lúcia e para Dona Sônia. Bom dia. Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês. Isso, Maria Lúcia. Bom dia, ouvintes da live 100.7. É uma alegria a gente estar aqui conversando com vocês hoje. Bom dia a vocês dois aqui com a gente. Bem, a gente que é fã de Atafona, né? Estávamos conversando aqui antes dessa questão que todo mundo tem uma relação com a Atafona, né? É a praia de veraneio, vamos dizer assim, que tem o melhor ar, a melhor astral de toda a região. E vocês duas, como, né, personalidades da nossa sociedade e que estão aí à frente dessa tentativa de termos, sim, algo sendo feito para evitar o que já foi consumido, né? Dona Sônia, que já, né, teve sua casa destruída, sim, em Atafona. Sim. A gente gostaria de perguntar à senhora quanto tempo a senhora busca esse apoio e o que o SOS Atafona vem a propor. Sim, a gente já há muito tempo a gente está vendo que as casas estão indo, né? Eu já moro em Atafona definitivamente há 28 anos. Então eu vou acompanhando dia a dia. E a Atafona, ela tem uma característica assim, incrível, porque ela não tem 2 dias a mesma situação geográfica. Cada hora ela está com uma situação. Uma hora o mar está muito próximo, outra hora o mar está muito distante. E a gente vai acompanhando isso e vai vendo as pessoas perdendo suas casas. É sempre um sofrimento muito grande. E aí chegou a hora do mar chegar lá em casa e a gente ter que sair, não dava mais para ficar. E é muito triste, porque você não é só o seu prejuízo material, o seu prejuízo emocional é enorme, é imensurável. Isso aí mexe muito com a estabilidade emocional da gente, com o coração, mas a gente segura na mão de Deus, sempre vai caminhando, né? Porque não adianta, outras perdas maiores e muito mais doloridas a gente já teve na vida. Então a gente vai indo e vai tentando, assim, da mesma forma, e dando força para as pessoas que estão perdendo também suas casas, porque é um momento difícil, é um momento muito triste. E qual é o objetivo do movimento de vocês? O que vocês estão buscando para a Atafona? A gente está buscando alguma obra, alguma forma de conter o avanço do mar, porque, entre outras coisas, a gente na SOS, junto com Quarentena, a gente tem outros objetivos também em prol da comunidade de Atafona, mas esse é o principal, esse é o primeiro. Então, a gente está tentando ver uma união de forças. E a gente, enquanto sociedade civil organizada, a gente está pretendendo dar essa força para os poderes público, municipal, estadual e federal. Porque a gente entende que só dessa forma a gente vai conseguir chegar a um objetivo maior, que é a contenção do mar em Atafona. A senhora fala um negócio muito interessante, Dona Sônia, em relação às comunidades, né? Sim. Aí eu já vou direcionar a Maria Lúcia, porque a Quarentena Atafona e a ONG SOS. Muitos pescadores artesanais perderam a sua forma de sustento, porque a gente, sim, sabe que a economia ali são de pescadores, sim, artesanais. O mangue que nós tínhamos, sim, não temos mais. E todos eles foram alocados para aquela região ali, perto da entrada de Atafona, sim, né? Sim. No antigo Canecão, ainda sou saudoso, sim, e também na Carrapicho. E difícil, assim, eles têm essa dificuldade até para estar de volta ao mar, não é? Sim, mais distante, né? Mais distante. Maria Lúcia, aí eu pergunto a você, né? Todo esse impacto, porque a gente é veranista, vamos dizer assim, a Dona Sônia é moradora, nós somos veranistas, né? Mas essa população sofreu e continua sofrendo, não é isso? Então, o nosso grupo Quarentena Atafona, que está junto com a SOS Atafona, é um grupo que começou exatamente, o nome a gente nem quis mudar, porque a gente começou na época da quarentena a se unir em forma de grupo, para se ajudar, né? Que as pessoas ficavam nas suas casas, ninguém podia se comunicar, e a partir daí virou um grande grupo e voltado principalmente para as prioridades da região. E hoje, na realidade, é o que você falou, a gente era veranista, hoje a gente é morador. Então, hoje, com a pandemia, aquele espaço foi redescoberto
e foi muito importante naquele momento. Então, muitas pessoas hoje moram lá, o comércio de lá também ficou muito, né, movimentado. Sim. Hoje em dia você tem tudo, você não precisa vir a Campos para fazer nada, porque São João da Barra também cresceu muito, né, que é todo o apoio ali. E o que a gente percebeu? Que essa falta de planejamento, de um futuro, de uma resolução desse problema urgente, que é um problema urgente, né? Tanto que, só para abrir parênteses aqui, o nosso evento, ele se chama, é um movimento pro Atafona, a Atafona pede socorro. Então, hoje o que a gente precisa são medidas concretas, urgentes, né? A gente não pode ficar mais 50 anos esperando como estamos até hoje. Então, do início do nosso movimento até agora, quanto o mar já comeu? Ah, muito, muito. Né? Se você for ver lá, a diferença em 15 dias é abrupta. Então, assim, é um movimento que, graças a Deus, né, a gente uniu forças, a comunidade. Então, eu represento um grupo da comunidade, uma sociedade civil organizada, que pensando na comunidade, nesse problema, por exemplo, fomentar a economia da região. O comerciante, um vendedor, como que ele planeja um futuro se ele tem essa descrença desse futuro, né? Ele não tem um futuro. Então, ele não sabe se ele pode investir no negócio dele daqui, se daqui a 5 anos, como é que vai estar o negócio dele. Então, assim, tudo isso vai caindo, né, o lado econômico da cidade. Então, o potencial turístico da região. Então, o que a gente almeja, junto com o SOS, é exatamente chamar a atenção dos políticos. E eu acho que a gente conseguiu, né? O Poder Executivo foi logo atendido, atendeu a nosso chamado. Agora nós subimos do Poder Legislativo também, municipal também, que foi uma coisa maravilhosa. Agora a gente continua ainda na luta, né? A luta é diária. Vocês estão buscando uma forma de conter o avanço do mar. Eu queria perguntar o seguinte: você já tem uma ideia do que pode ser feito do ponto de vista técnico, ou exemplos de outras cidades com situações similares que eles arrumaram uma forma de conter o mar? Sim, Soninha pode falar melhor, porque já teve estudos no passado. A gente já teve, na verdade, 2 ou 3 estudos propondo a contenção do mar. Uma delas seriam os espigões, que a gente conhece assim mais. São os espigões, e a outra seria o engordamento da praia com a retirada de areia do rio, que seria muito próprio, porque já ia desassorear o Rio Paraíba. O nosso Rio Paraíba, quando chega ali em Atafona, ele está praticamente morto. Ele está tão sem força que fechou a barra. A barra que tinha ali, a Convivência, que era uma ilha, hoje está ligada ao litoral, está ligado ao continente. Então, a gente já teria esses 2 projetos, mas que não foram, não deu prosseguimento, enfim. Mas e agora a prefeitura fez um estudo e está com uma licitação marcada para o dia 16 de abril. E que a gente está com muita expectativa para essa licitação aparecer, né, pessoas, proponentes, enfim, para participar, e que a gente possa ter um resultado a partir daí, de saber, porque nessa licitação eles vão ver um estudo que seja técnico, seja ambiental e seja financeiro próprio, né, que a prefeitura possa estar administrando. E a gente está numa grande expectativa aí de que isso possa correr. De qualquer forma, esse projeto todo andando dessa forma, que é a esperança da prefeitura, a gente vai demorar aí uns 3 ou 4 anos. E a Atafona está indo. E está indo muito rapidamente. O que a gente tem visto agora é que o mar está muito acelerado. Entendeu? Ele está tirando muitas casas, está muito perto de vários pontos. A gente junta-se isso, a questão do aquecimento global. Sim, o aumento do nível dos mares é anunciado o tempo Com certeza. todo aqui pela ciência, pela ONU. E nós sabemos que sim, o Rio Paraíba do Sul ele foi perdendo força durante, né, desde o final do século XIX, lá atrás, quando as sociedades se desenvolveram, as cidades ribeirinhas foram se desenvolvendo, os grandes centros, e todo mundo bebe água do Paraíba do Sul. Agora, é aquela coisa, o mar nunca recusa um rio. Né? Todo rio vai desembocar no mar. E ali nós temos condições, pelos estudos que são feitos, né, dessa questão de a cada 200 metros você ter lá os recifes. Você vai diminuindo essa intensidade do mar.
Agora, o homem também está depredando toda a natureza como um todo. Somos responsáveis. Somos responsáveis. E muitos, não só a Tafona, como outros locais, estão ameaçados, ilhas que estão ameaçadas, né? Agora, eu acho que essa contenção tem que ser feita com estudo. E o Porto do Açu, se é só na reparar, as duas presentes aqui, Léo também, Açu não tinha praia. Com aquele, quando se fez ali aquele calado para o porto, hoje tem uma prainha. Tem uma prainha, tem. As marés mudaram em Gruçaí, em Atafona e Farol de São Tomé com esse dicão lá do porto. E a gente tem ali um tráfico pesadíssimo, né, de navios mercantes, navios, né, de minério, ou seja, é muito desenvolvimento e ao mesmo tempo falta o quê? O apoio, a manutenção de um habitat, ecossistema, e que a Tafona podia ter um apoio aí do Porto do Açu. Exatamente. É. E não só para nesse meio tempo, muita coisa aconteceu, né? Então, talvez também, esse estudo ele é muito importante, porque até então não tem um estudo detalhado, porque lá é uma situação específica, né? Não é, de repente, igual a Meaípe, igual a Camboriú, né? Perfeito. Então, precisa que haja um monitoramento de como as marés funcionam, como as coisas funcionam, para que seja feito um projeto. Então, vamos partir desse princípio que até então, né? Até então não se tinha isso. Então, pelo menos agora tem a possibilidade de ter esse estudo. E a partir daí, esse estudo é que vai dar um norte. Olha, vai ser assim, porque a gente não tem conhecimento técnico disso, né? Lógico. Vai ser assim, é assim que tem que se desenvolver, mas o que a gente quer exatamente, Paulo André, que eu acho que é importantíssimo e que eu não vi ainda, é uma liderança política encabeçar isso aqui. A gente recebe gente de outros estados, o deputado Murilo Gouveia, que doou a verba. Então, a gente precisaria, hoje, de uma liderança que encampasse isso. É um problema muito sério, é um problema que vai afetar muita gente. Então, o que a gente sente falta, eu estou falando como sociedade civil organizada. Talvez, entre os políticos, eles se reúnem e dizem, olha, nós vamos encampar. Mas está faltando conosco, a nossa sociedade, a gente está se sentindo desamparada em relação à liderança estadual, liderança federal, que a gente não tem percebido isso. A gente não tem recebido esse apoio. Então, eu acho que vai aí a voz, né, da população, porque nós somos representantes dessa população, entendeu? A gente sabe muito bem, quando a gente fala que a Tafona, de repente, não é um reduto onde eles vão ter bastantes votos, né? Nós temos 2 deputados estaduais. Nós temos 2 deputados estaduais que estão mais preocupados em estar lá na Alerj, né? Aí o que eu falo para a senhora é o seguinte, ali, né, não traz muito voto, não, é isso que eu estou querendo dizer. Aproveitar e emendar uma pergunta. Esse problema, ele acontece há décadas. Eu tenho quase 40 anos desde que eu me entendo por gente, isso acontece. Desde que eu me entendo por gente, isso acontece em Tafona. E por que vocês acham que demorou tanto tempo para a sociedade reagir a essa situação? Tantas casas foram perdidas nessas décadas. Por que vocês acham que demorou tanto, já que a gente entrou nesse assunto? Eu acho que demorou tanto, começou, na verdade, na convivência, né? Quando a convivência começou perdendo as casas, a Tafona estava quieta, não estava acontecendo nada com a Tafona. E aí quando foi construído a SEAB, que é ali, aquele bairro no Valão, que foi ainda no governo Faria Lima, para vocês terem ideia quantos anos tem isso. Então, daqui a pouco começou no Pontal. E no Pontal, esse processo, quando começou no Pontal, ele veio muito lentamente. Ele demorou uns 20 anos, uns 30 anos, para chegar, vamos dizer, ali no prédio do Julinho. Ele veio lento, tomava uma casa, e voltava, ficava distante, daqui a pouco ele vinha, tomava outra casa, e isso o tempo está passando. Para vocês terem uma ideia, o mar tombou o prédio do Julinho em 2008. Minha casa é em frente ao prédio do Julinho. Ele foi tombar lá em casa, em 2019, tombou o primeiro muro, o primeiro pedaço do muro, que era exatamente ali na curva. Porque, de alguma forma, eu fiquei protegido pelo prédio do Julinho, porque ele formou aquele escombro todo na frente, serviu de muralha, mas ele entrou pelo lado. Então, na curva do terreno, do muro, né, começou a tombar ali. E aí foi na sequência, foi um pedaço, foi outro pedaço. Disso começou em 2019, ele chegou na casa em 2022. E agora ele está vindo, assim, eu acho, a gente tem visto isso lá, está acompanhando, ele tem vindo muito mais aceleradamente.
Ali na casa do Leopoldo, que é aquela casa que está protegida com um monte de pedras na frente. Está resistindo. Que está resistindo ali. Ele entrou pelo lado, assim, e está levando agora aquelas casas. As últimas fotos dali, a gente que vai ali ver, tá assim, uma sequência de casas. Ali, a hora que cair, está caindo já o primeiro pedaço da primeira. Vai a segunda, vai a terceira, que é a da ponta, e está entrando ali do lado do Leopoldo, mas segundo ele não vai chegar. Não vai chegar ali, porque o mar chega ali e faz uma volta, enfim. Mas então tá assim, muito rapidamente. E ele está comendo muito mais para frente, depois da caixa d'água, até aquele pedaço ali da caixa d'água, dali para frente. Já está formando um barranco enorme que as pessoas ali, na casa da Maria Lúcia, por exemplo, já não pode subir e descer na praia, porque... Então, o que eu ia falar, isso que você perguntou, né? Tem muitas pessoas que se acomodam, Léo. Eu já vi vários comentários, né? Tipo, a gente está falando isso aqui, assim, vocês já não sabem que vai acabar mesmo. Então as pessoas acham, né, que é muito simples. Claro que nós temos o efeito meio ambiente, efeito natureza. Para isso, né, os governos todos estão se unindo. Vai ter a COP esse ano lá em Belém para falar sobre isso. Mas a gente já viu que em outros lugares algumas ações foram feitas para mitigar esse efeito. Que a gente contra a natureza a gente não tem muito que lutar. Mas se existem projetos que podem mitigar, fazer com que isso ocorra de uma forma mais devagar, seria ótimo. Agora, vamos falar em coisas pequenas. Eu acho que coisas grandes a gente vai demorar um pouquinho. Mas, por exemplo, pequenas ações. Hoje, se você é um absurdo em termos de conscientização da própria população. Já melhorou? Melhorou. Mas, por exemplo, pequenas ações. A preservação das dunas. Sim, as dunas hoje, a vegetação que segura a duna é incrível. Ela é que não deixa aquela areia ir para o asfalto. E sabe o que a gente tem sempre na nossa praia? É moto e quadriciclo acabando com a vegetação. E a prefeitura, o governo não tem meio de frear isso porque não tem uma guarda específica, guarda né? ambiental. Porque ali é uma área de proteção ambiental. Então teria que ser monitorada até por drone. Porque, olha, essa noite mesmo, em frente à minha casa, o pessoal fazendo moto na duna, de noite. Então, assim, é muita falta de conscientização também. Isso são pequenas ações. Se isso lá atrás, os governos anteriores tivessem tido esse cuidado, hoje aquela areia que está no asfalto não teria ido para o asfalto porque a vegetação segura. É a restinga que tem ali, que foi acabada. Todo o nosso litoral tinha essa restinga. E o outro, aí você vai mudando um pouco aqui, porque as casuarinas foram introduzidas ali. A casuarina, ela destruiu a restinga. Exatamente. E foi feito agora, há um tempo atrás, que queriam tirar as aí todo mundo, não vão tirar as casuarinas. Mas a casuarina ela nasceu ali? Ela não nasceu ali. Não. Ali nós tínhamos restinga. Né? E a restinga segura. Se você for reparar, em Chapéu de Sol ali, que deixaram aquela restinga, hoje está enorme. Você vê o crescimento, você vê a preservação. Por exemplo, você vai lá em Bacuti e Peracanga. Antigamente, quando a gente frequentava, uns 20 anos atrás, o mar era colado no asfalto. Hoje em dia, você tem uma restinga enorme até chegar no mar. Aquilo foi preservado. Então, assim, hoje, dá para fazer isso? Dá. Então, vamos começar hoje. Vamos ter uma fiscalização maior, vamos fazer uma política de comunicação, vamos fazer uma política, por exemplo, nas escolas, né? Nas escolas municipais de toda a região. Então, assim, são coisas pequenas hoje que dá para fazer, né? Claro que a gente quer uma obra maior, mas eu acho que não pode esquecer disso, né, Soninha? É verdade. O projeto Tamar mesmo começou em Atafona, né? E hoje ele está apadrinhado também pela Reserva Caruara, mas é o projeto Tamar que está ali há anos. Eu lembro de Sidney, né? Sidney com a casa, ele e Thaís fazendo já a proteção desses ninhos de tartaruga, e ali em Atafona, com esse avanço, acabou. E o que você falou muito bem, Maria Lúcia, a ação do homem, né? Destruindo ali o meio ambiente. Mas é falta de conscientização. Eu acho que a gente precisa ter, inclusive eu agora também estou participando da reunião do conselho, né, muito interessante do meio ambiente que tem lá em São João da Barra, e eles realmente têm feito, porque se você olhar, o homem também está acabando com o açude.
né? As pessoas vão, jogam seus lixos na praia e não pode. Então, assim, o governo está tentando fazer, mas precisa de mais. Precisa de mais comunicação em rádio, em televisão, em ações, né? Ações corretivas mesmo, porque senão a gente não aprende, né? A gente vai dar uma parada rápida, vamos voltar. Você quer fazer alguma pergunta para a dona Maria Lúcia Freire ou para a dona Sônia Ferreira? O nosso WhatsApp, Léo? 22997971007. É rapidinho, hein? Bem, de volta aqui com os nossos entrevistados, um papo muito importante que é a preservação e alguma coisa a ser feita para conter a erosão no Mar de Atafona com a Maria Lúcia Freire Barbosa, que está aqui representando a ONG Quarentena, e também a Sônia Ferreira. As duas, né, já trouxeram várias ideias, essa luta toda, né? Temos aí a questão do abaixo-assinado que está sendo feito, né? E como é que a gente faz para fazer esse abaixo-assinado? Está na rede social, dona Sônia? Não, ele não está na rede social. Ele começou no dia da nossa manifestação, então cresceu bastante, né? Tem muitos movimentos e as pessoas continuam procurando, porque algumas pessoas, tanto do SOS quanto do Quarentena, têm esses abaixo-assinados consigo, e as pessoas que querem assinar, e a gente está sendo muito procurado para isso. Aceitação. Tudo. Então está assim, um movimento grande. E a gente já está querendo levar esses abaixo-assinados para a prefeita. A gente está aguardando uma agenda com ela, a gente já pediu no gabinete, estamos aguardando uma agenda para entregar a ela esse abaixo-assinado, porque eu acho que até para qualquer ação que ela queira ter, para justificar o desejo da comunidade, ela tem ali um documento importante, que é um abaixo-assinado da comunidade, né? A gente tem certeza que a prefeita Carla Capucci vai abraçar essa causa? Sim, já abraçou, né? Tem essa preocupação, né? Ela já abraçou, ela tem sido muito presente aí nessas coisas, ela mandou representantes no dia do manifesto, foi o Rodrigo Florencio, a própria Marcela Toledo, que é secretária do Meio Ambiente, esteve presente conosco também, o subsecretário de Turismo, Fábio Pera, todos eles estiveram lá representando o governo. Então, a gente sabe que eles estão aprovando, de alguma forma, o nosso movimento, entendeu? Não tem ninguém contra. E nós também não estamos absolutamente contra a prefeitura. A gente está pretendendo a união, engrossar com a sociedade apoiando aí as atitudes que eles precisam e que devem tomar. Agora vem aquela velha história, né? Muitas pessoas falam assim, mas o mar, os antigos dizem que o Mar de Atafona era lá antes da igreja. Tem essa história, dona Sônia? Tem sim, muita gente fala isso. E a gente tem uma situação assim que pode até ser verdadeira, entendeu? Que a gente ali está numa planície enorme, e se a gente estiver andando lá pelo 5º distrito, a gente vê aquela areia muito clarinha e ainda alguns vestígios de conchas, entendeu? Agora, quando a Atafona foi descoberta, em 1622, o Lourenço do Espírito Santo, que chegou, que saiu de Cabo Frio de barco, ele chegou e parou ali onde é a igreja hoje, no Porto da Penha. Então, isso leva a gente a crer que o mar era ali, porque ele não ia chegar no oceano, né? Entrar no rio e parar em algum lugar. Então, a gente acredita que o mar possa ter chegado, pode ser que esteja chegando ali. Mas, a gente, com o tempo também, a gente sabe que o mar foi recuando, a areia foi crescendo, o terreno foi crescendo, e a Atafona cresceu nessa parte toda em direção ao mar. Isso não quer dizer que o mar foi lá e agora o mar está apanhando o que é dele. Não é. Não. Porque ele foi, os terrenos vieram, os terrenos foram vendidos, muitos deles têm escritura, na minha casa eu tenho escritura antiga, então, sabe, o terreno ele é real, ele existiu, né, hoje ainda existe. Você tem um cassino ali, que era vizinho lá de casa, o cassino, quantos anos está ali? O cassino é tão antigo que ele ainda era da época de ter jogos. No cassino era permitido no Brasil. Era permitido no Brasil. Então, vocês veem, quantos anos tem isso? Então, não é assim, foi agora recente que o mar estava ali e está voltando. Não é uma coisa de muitos 500 anos. E eu acho que o mar, para vocês terem a ideia, nossos ouvintes aí, a gente ali, o prédio do Julinho, né, e lá em casa, a gente construiu em 1980. Você vê quanto que pouco tempo para o mar ter avançado tanto dessa forma. Lá na minha casa, para dar um exemplo, a gente não via o mar. Eu tinha 3 quarteirões de casas na minha frente, mais uma Avenida Atlântica asfaltada e mais um monte de areia. E de repente,
É um tempo muito curto, que eu acho. Se você fala assim, centenas de anos atrás. Não é. É uma coisa muito recente para o mar ter chegado tão perto. Entendeu? Então, essa coisa, muita gente diz isso. O mar está apanhando o que é dele. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Bom, só uma última pergunta aqui. A gente fala, né, são muitas casas que foram destruídas, mas nessa luta vocês conheceram muitas pessoas, famílias. Teve alguma história de alguma família, de alguma pessoa que marcou, que tocou vocês de uma forma diferente? Posso falar? Pode. O que preocupa a gente, que deixa a gente assim triste, é o sentimento esse de tristeza. Porque o mar pegou muita casa dos pescadores ali na Baixada. E foi exatamente no ano que pegou lá em casa também. A gente sabe que a gente, enquanto turista, que eles acham que a gente é turista a vida inteira, embora a gente já esteja morando tantos anos em Altafona, que a gente é turista, então perdeu. E os pescadores perderam. E nisso que perdeu, a prefeita na época, que era a Carla Machado, ela foi lá na Baixada e falou para os pescadores, em pouco tempo vocês terão a casa de vocês novamente. A gente vai desapropriar um terreno, vai, enfim, construir casas e dar essa casa para vocês. Até hoje, isso já tem 3 anos, está indo para 3 anos, né, 25, eles estão morando de aluguel social. Então, a gente, que enquanto na associação e a quarentena estamos juntos, a gente está muito triste por isso, porque eles tinham a casa deles, não importa se era uma casa grande, se era uma casa pequena, mas eles tinham ali o espaço deles, a dignidade deles, de não estar dependendo de aluguel social. O aluguel social está lá, está ajudando muito, sem a menor dúvida, mas daqui a pouco muda um prefeito, muda uma gestão, não vou dar mais. E aí? Eles perderam, e não é isso. Então, a gente está assim, também na nossa pauta de realizações, de pedidos, de movimentação, a gente está muito pedindo para essa casa para eles, entendeu? Que a prefeitura cumpra o que foi prometido e resolva logo essa questão da Casa dos Pescadores. Como foi feita a SEAB, lá da época da convivência, eles precisam ter a casa deles. Tem que ter a dignidade deles de saber que eu tenho meu patrimônio de volta. Até mesmo pelo saber, né? Exatamente. A arte da pesca, a pesca artesanal, tem um projeto de mitigação da Petrobras chamado Pescarte, Sim. que tem 11 municípios, é um Sim. projeto pedagógico Tem Altafona, maravilhoso. tem Altafona. Eles estão ensinando esses pescadores a terem sua cooperativa, porque o grande problema do pescador, não só de Altafona, mas de toda a região, é o atravessador. Ele vai pegar aquele peixe, vai vender baratinho, depois... É o que ganha mais. Gente, o nosso camarão que a gente come, se você compra no supermercado, se você olhar, ele vem do Farol, mas ele é feito lá no sul para voltar para cá. Esse é o tipo. E a pesca artesanal, esse pessoal sofreu muito. Parabéns pela sua solidariedade com essa população. E a questão do passar, né? Esse saber. As mulheres têm um papel importantíssimo na pesca, que as pessoas acham que o pescador é só um homem. Quem descasca os camarões são elas. Verdade. Quem descasca os camarões para serem vendidos são elas. E algumas também pescam. E algumas pescam. Elas fazem as redes. Exatamente. Fazem, né? Consertam as redes, exatamente. Elas são muito companheiras dos maridos nessa jornada deles aí de pesca. Eu tenho saudade do peruá, gente. Né? A gente, quando comprava peixe, Léo, no mercado, o Léo, lá ali perto da pracinha, os pescadores davam o peruá pra gente. Lembra disso? O peruá agora está com preço de Peruá roubado. agora sim! O peruá virou... Peruá é chique, virou roubado. Peruá virou roubado. Desse verão, peruá virou roubado. Virou roubado da loja. Tem uma Maria Lúcia e Dona Sônia Ferreira. Existe uma vontade de resolver a situação motobug e quadriciclo, andando direto nas donas. Que má vontade. Né? Ele fala que é má vontade para termos aí a fiscalização, né? A participação aqui dos nossos ouvintes. A gente agradece aí. Bem, a luta continua, a Live FM está ali apoiando o SOS. Muito obrigada. Muito tá obrigada aí por esse apoio de vocês, que é assim, imensurável, sabe? Porque as rádios normalmente têm uma penetração muito grande com a população, né? E a gente vai estar vendo esse trabalho de vocês e apoiando o nosso trabalho, a gente está tendo um desenvolvimento muito grande. A gente é assim, muito grato mesmo, de coração. Eu queria agradecer também a vocês, né? 2 jovens. Obrigado! E assim, a live realmente tem um alcance muito bom e a gente se sente muito, a gente vem falando, né? Sim. A gente se sente, essa pauta nossa nos faz muito bem,
porque a gente se sente muito acolhida. Como eu falei desde o início, todo mundo tem uma memória afetiva com a Tafona, com aquela região, com aquele balneário. Então, assim, eu queria muito agradecer, queria muito pedir para que vocês continuassem, assim como a gente, atentos, né, às atitudes que serão tomadas, porque a gente precisa de ações concretas agora, a gente não pode mais ficar só esperando, né, e que todos fiquem, assim, juntos, que a gente fique junto, né, todo mundo, que a gente está aqui para isso, né, Soninha? É verdade. A gente lutar por isso é o nosso grande objetivo. A gente agradece mais uma vez, a live continuará acompanhando a luta e lembrar, se você chegou agora, pegou o final da entrevista, essa entrevista estará no nosso YouTube, @LiveFM Campos, tá? Não perca, se inscreve lá. Rádio Live, onde você estiver.